Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs em Cristo, que alegria sabemos que já praticamente 2, 3 semanas estamos tendo a nossa homilia diária. E com a homilia diária muitas pessoas são alcançadas através da mensagem do Evangelho, muitas pessoas são alcançadas com a palavra de Deus. No dia de hoje nós vamos começar um novo momento neste nosso canal, que será chamado Catequese Semanal. Qual o objetivo da catequese semanal? O objetivo principal é tocar o coração e levar uma mensagem cristã, católica, a todos vocês que fazem parte da vida do Padre, a vocês que são católicos. Se você achar esse vídeo interessante, você também vai se inscrever nesse canal, você vai espalhar esse vídeo, vai enviar esse vídeo para conhecidos, para familiares e vai ajudar na nossa obra de evangelização. Confesso que o que mais tocou o meu coração, o que mais me motivou a fazer esse vídeo é a situação que nós estamos vivendo aqui em Macau, principalmente com a nossa catequese. Nós, aqui em Macau, temos aproximadamente 100 crianças participando da nossa catequese. Mesmo que alguns dizem que as crianças andam durante a missa, que fazem muito barulho, parece que uma igreja sem criança, parece que uma comunidade sem criança é uma comunidade morta, uma comunidade cansada. E agora a catequese já está parada há praticamente 1 mês e meio. Então este vídeo, essa catequese semanal que nós estamos começando agora, é uma obrigação para as crianças da catequese, também para os pais. É como se fosse um momento para repor a catequese que estas crianças não vão ter aqui na igreja. Você que é pai, você assiste esse vídeo, transmite esse vídeo, se for preciso com palavras mais claras, mais simples para os seus filhos, mas esse vídeo precisa chegar a todas as crianças que fazem parte da Sé Catedral aqui de Macau, precisa chegar a todos os nossos fiéis. Que alegria se esse vídeo também chegar e for assistido e for divulgado no Brasil, em Portugal, em tantos outros países onde nós temos fiéis de língua portuguesa. Apesar de nós vivermos um momento de grande dor, um momento de grande dificuldade, apesar de nós vivermos um momento de grande indecisão, pessoas já faleceram, muitas pessoas estão infectadas com o coronavírus, a nossa vida não pode parar. Nós que somos católicos estamos na quaresma e queremos viver bem essa quaresma. Por isso o tema deste vídeo é como viver bem a quaresma. Para nós entendermos a quaresma, nós precisamos recordar algo chamado ano litúrgico. Nós que somos cristãos, nós que somos católicos, possivelmente já ouvimos várias vezes falar do ano litúrgico. O ano litúrgico é o ano da igreja. O ano da igreja é um pouco diferente do nosso ano civil. Nós sabemos que o ano civil ele é dividido em 12 meses, começa ali em 1º de janeiro, vai até 31 de dezembro. Porém, o ano religioso é um pouco diferente. O ano religioso, o ano litúrgico, ele começa no Advento e vai terminar na solenidade de Cristo Rei. E durante este ano litúrgico nós vamos perceber que existem 2 ciclos e um tempo. Por que o padre fez assim com a mão? Porque assim fica mais fácil vocês entenderem, parece uma cruz mesmo. Nós temos a primeira parte do ano litúrgico que nós vamos chamar de ciclo do Natal. O que é o ciclo do Natal? O ciclo do Natal é a nossa preparação para vivermos bem o nascimento de Jesus. Então nós temos o Advento, depois nós temos o Natal, e depois do Natal nós temos as celebrações que nós chamamos de tempo do Natal, que vai até o batismo de Jesus. Depois do batismo de Jesus nós começamos o tempo comum. E o tempo comum vai ter algumas semanas, aproximadamente 8 semanas. Depois do tempo comum ele vai ter uma pausa. E aí nós vamos começar outro ciclo, o ciclo da Páscoa. O ciclo da Páscoa, o ciclo do Natal tem como momento principal a vigília do Natal. O ciclo da Páscoa ele tem um momento anterior, um momento posterior, mas o momento principal do ciclo do Natal é aquilo que nós chamamos de vigília pascal, aquilo que nós chamamos, vamos colocar de uma forma um pouco mais extensa, o momento principal do ciclo pascal é o que nós chamamos de tríduo pascal, é o tríduo pascal. Porém, antes do tríduo pascal, nós temos a quaresma, os 40 dias que Jesus viveu no deserto, 40 dias para vivermos bem a nossa fé.
Depois da quaresma, depois desse tríduo pascal, nós temos o tempo da Páscoa, que é 50 dias até a celebração de Pentecostes. Quando nós falamos do tríduo pascal, já ouvi algumas pessoas falando de quadra pascal, algumas pessoas dizem assim, padre, como que pode ser tríduo pascal se é 4 dias? Nós temos quinta, sexta, sábado e domingo, são 4 dias, não são 3 dias. Então não é um tríduo, é uma quadra? Não, para os judeus, o padre dizia poucos dias atrás na homilia, para os judeus o dia começa à noite. Então nós temos quinta-feira à noite, com lava-pés e com a última ceia. E sexta-feira o dia todo, como o primeiro dia do tríduo. Depois nós temos sexta-feira à noite, sábado o dia todo, como o segundo dia. E depois nós temos sábado à noite e domingo como o terceiro dia. Por que que nós celebramos a Páscoa já no sábado à noite? Algumas pessoas vão dizer, nós não deveríamos celebrar a Páscoa no sábado à noite. A Páscoa é no domingo, então por que que nós celebramos no sábado? Porque para os judeus, sábado à noite já é considerado domingo. Então no sábado à noite nós já temos o terceiro dia do tríduo pascal. Irmãos e irmãs, quando nós falamos de tempo, nós queremos dizer assim, os judeus, os gregos, principalmente os gregos na época de Jesus, eles tinham mais do que uma definição para falar de tempo. Nós temos o tempo comum, ou o tempo comum não de acordo com a liturgia da igreja, mas nós temos o tempo normal, que nós chamamos de tempo cronológico. Os judeus chamavam de cronos. Cronos é um dia comum, um dia de 24 horas. Porém, existe um tempo que parece que é um tempo especial. Quando você está com uma pessoa que você ama, parece que o tempo corre mais rápido. Quando você olha um fruto que está maduro, você diz, esse fruto já está no seu tempo. Na nossa vida existem tempos mais fortes, existem tempos mais específicos, existem tempos que nós chamamos de kairós, tempo de graça. A quaresma é um desses tempos de graça, onde nós somos convidados a parar, a meditar e a nos encontrarmos com Deus. O padre dizia há pouco e eu repito, mesmo que nós estamos em um período com o coronavírus, que a nossa atenção está em muitas coisas que muitas vezes nos afasta da igreja, nós precisamos nos voltar o nosso olhar para a religião. Vocês que são católicos, no período da quaresma, vocês vão perceber que o padre vai usar a cor roxa. O padre também usa a cor roxa no advento. Significa um período de penitência, um período de preparação. Se fosse possível definir em uma palavra só, um período de conversão. Nós que somos católicos, nós temos algumas armas, nós temos alguns meios para aprofundar a nossa fé. Toda criança da catequese, todos aqueles que são cristãos, que são católicos, precisam ter na sua casa a Bíblia. A Bíblia é fundamental. Um cristão sem a Bíblia é um cristão sem a carta que Deus nos escreveu. Para aqueles que são jovens, querem uma versão um pouco mais reduzida, nós temos YouCat, que é o catecismo escrito pelo Papa Bento XVI, aos jovens do mundo todo. E esse daqui é um texto belíssimo, o Catecismo da Igreja Católica. Todos deveriam ter na sua casa o Catecismo da Igreja Católica. Aqui nós temos as respostas para todos os nossos questionamentos, a resposta para todas as nossas dúvidas sobre a fé. Falando sobre a quaresma, nós sabemos que existem 3 práticas quaresmais que se encontram lá no Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha, entre os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. Nós sabemos da oração, nós sabemos do jejum e nós sabemos da esmola. Porém, o padre gostaria de falar no dia de hoje, existe um bispo do Brasil que tem essa teoria, esse pensamento, que existem 5 práticas, 5 armas, 5 defesas que nós, que somos católicos, devemos ter na nossa vida. Nós já temos a oração, nós temos o jejum, nós temos a esmola e depois nós devemos ter outras 2. Comecemos por aquelas que são apresentadas na Bíblia. Muito mais do que refletir sobre a teologia, a importância, muito mais do que refletir sobre o significado de cada uma delas, o padre quer dar apenas algumas pistas muito práticas, muito claras de como vivê-las no nosso dia. Oração, o que significa a oração nesse período da quaresma?
rezar mais. Rezar mais. Agora é um período de rezar mais. Todos nós já rezamos, todos nós já nos encontramos com Deus diariamente. Então é um período de rezar mais. Talvez rezar a via sacra, talvez ler os salmos na Bíblia, talvez rezar o terço. Você vai escolher. Cada um se conhece, cada um sabe como que deve se encontrar com Deus. A Quaresma é um período de rezar mais. O mínimo que nós como cristãos podemos ter, o mínimo, rezar antes das refeições, rezar quando nós acordamos e rezar antes de dormir. Mas isso não é suficiente. Nós temos também na Quaresma o jejum e a abstinência. Existe uma diferença entre o jejum e a abstinência. O jejum é quando existem 2 dias do ano que nós precisamos fazer jejum. Na quarta-feira de cinzas e depois na sexta-feira santa. É quando você tem uma refeição principal, normalmente é o almoço. E depois você tem 2 refeições pequenas durante o dia, café da manhã ou pequeno almoço, e depois você tem o jantar. As 2 são tão pequenas que se você colocar as 2, elas não vão formar a principal, que é o almoço. Então o jejum não é você ficar sem comer, é você comer de uma forma moderada, tentar evitar aquelas refeições intermediárias, e você pode se alimentar de uma forma sóbria nesse dia. O que é abstinência? Abstinência, algumas pessoas pensam que nós que somos católicos devemos evitar a carne apenas na sexta-feira santa, apenas na quarta-feira de cinzas. Não é verdade. A igreja nos diz, a igreja nos pede que nós evitemos carne todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras. Como que nós podemos viver bem jejum e abstinência no período da Quaresma? Parece que já é um pouco tarde, mas não é não. A Quaresma ainda continua. Você vai escolher alguma coisa que você gosta e você vai cortar. Jejum não adianta rodear, não adianta inventar desculpas e justificativas. Jejum significa fechar a boca. Alguns, chocolate. Outros, cerveja. Outros, talvez, fazer compras com excesso. Outros, talvez o cafezinho de manhã. Alguns, por exemplo, podem cortar a sobremesa ou um doce durante a semana. Cada um vai saber do jeito que deseja. Se você quiser, domingo nós celebramos sempre o dia da ressurreição. Então a igreja pede que domingo nós não façamos jejum nem penitência. Domingo, todos os domingos do ano, é momento de festa, é momento de alegria. Nós temos também a esmola. O que significa a esmola? A esmola, muito mais do que dar dinheiro, é dar a si mesmo. A esmola é nós nos oferecermos. A esmola é uma obra de amor e de caridade. Claro que nós devemos dar dinheiro aos pobres, asilos, orfanatos, ajudarmos a igreja, mas muito mais do que isso. Procure uma pessoa que você está afastado, procure uma pessoa que você tem dificuldade de amar. Veja como que você pode ser uma pessoa mais fraterna, uma pessoa mais humana. Nós chamamos de obra de caridade. Por fim, segundo Dom Henrique Soares, nós temos ainda 2 penitências, 2 modalidades que devem ser vividas no período da Quaresma. Quarta, escolha um livro da Bíblia e leia um livro da Bíblia. Eu penso que todos nós que somos católicos, até as crianças, não deveriam terminar a Quaresma sem ler um livro da Bíblia. Padre, qual que o padre sugere? Nós estamos no ano A da liturgia. Sugiro que você leia o Evangelho de São Mateus. Não precisa ler numa noite só, não. Leia aos poucos. Leia e medite. Se você tem uma vida muito corrida, muito sem tempo, você pode pegar a primeira carta de São Tiago. Carta de São Tiago, que é um texto belíssimo e um texto muito curto. Leitura da Bíblia. Deus nos escreveu e nos deu uma carta. E essa carta é a Sagrada Escritura. São Jerônimo já dizia, quem não conhece a Bíblia, não conhece o próprio Deus. Por fim, quinta e última prática. Olhe para dentro de você e perceba um vício, perceba uma dependência, perceba um mal que existe dentro de você e combata esse mal. Por exemplo, fofoca. Como que é difícil controlar a nossa língua, como que é difícil não falar mal da vida dos outros. Lute contra a fofoca. Algumas pessoas são extremamente sensuais na maneira de vestir, na maneira de falar, nas imagens, nos conteúdos de internet.
diminua, ou melhor, exclua, deixe de ser uma pessoa que viva a sensualidade. Algumas pessoas são profundamente gananciosas ou vivem a gula. É momento de olhar para dentro de si e perceber que isso atrapalha o seu autodomínio, o seu autocontrole. Corte a gula. Muitas pessoas gastam dinheiro desnecessário. Com esta obra de perceber o seu vício e cortar o seu vício, você vai se tornar uma pessoa mais educada e vai se tornar uma pessoa melhor. A Páscoa é o momento mais importante do nosso ano. A Páscoa é a primeira festa que os cristãos celebraram. Por que a Páscoa é tão importante? Porque é através da Páscoa que nós nos tornamos cristãos. É através da Páscoa que nós nos tornamos discípulos de Jesus. Se for preciso, ouça novamente essa catequese, medite e tente colocar em prática essas 5 obras quaresmais que o Padre acabou de apresentar. Continue rezando, continue acompanhando os nossos vídeos, que Deus te abençoe, que Deus te ajude a ser um bom cristão, um grande sinal da presença de Deus aqui no mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão de todos os santos e santas de Deus, que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o rei, eu sou o servo. Ele é o sol e eu só o reflexo. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o pão do
fortes, tenho fome dele. Ele é o alimento dos santos. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho.